Shalom Adonai. Nós iremos falar, em poucas palavras, hoje fazemos um lampejo, sobre a obra do Espírito Santo na vida do crente, na vida do cristão, na vida daquele que possui a fé cristã e que vive a fé cristã. Muito bem, quando Jesus está desenvolvendo os seus ensinos, nós vamos ver que nos ensinos de Jesus, na sua pedagogia, ele está enfatizando principalmente a marcante obra do Espírito Santo. Marcante obra essa do Espírito Santo que ele vai propor como uma atuação do Espírito essencial tanto no processo de arrependimento, depois conversão e depois desenvolvimento da fé, desenvolvimento de todo um contexto do processo salvífico, tá? Então a conversão, ela é o ato do ser humano de se voltar para Deus, tá? E vai consistir justamente em um elemento negativo e um outro positivo, tá? Por quê? Porque o arrependimento, ou seja, o abandono da prática do pecado, é a fé, E a fé é uma aceitação da promessa e da obra de Jesus Cristo, que é causada através da ação do Espírito Santo ou da obra do Espírito Santo de convencer o homem do pecado, tá? Uma outra questão também é que a aceitação das promessas e da obra de Cristo Jesus, ela vai conceder ao homem um elemento propulsor também para a sua conversão, tá? E principalmente nós temos que compreender que algo interessante a ser pensado, que Jesus vai falar especialmente do arrependimento. E vai falar também da convicção do pecado. E esses dois elementos, tanto o arrependimento como a convicção do pecado, ele vai se tornar um pré-requisito para o arrependimento, tá? E com isso nós vamos ver Jesus falando sobre o Espírito Santo em João capítulo 16, versículos 8 a 11, dizendo assim: "E quando ele, o Consolador, ou o Paracletos, o advogado, vier, convencerá o mundo do pecado, tá? Da justiça e do juízo. Do pecado, porque não creem em mim. Da justiça, porque vou para o meu Pai, e não me vereis mais. E do juízo, porque o príncipe deste mundo já está condenado." Então, sem essa obra, ação, intervenção e atuação do Espírito Santo, não pode ocorrer a conversão, tá? Então, a regeneração, ela vai se tornar uma transformação miraculosa do indivíduo e também uma implantação de uma energia espiritual, de uma força e de um poder espiritual, a qual Jesus inclusive vai deixar claro a Nicodemos que a regeneração, ela se torna essencial para ser aceito pelo Pai. Jesus inclusive nessa conversa, nesse diálogo que ele tem com Nicodemos em João capítulo 3, versículos 3, 5 e 6, ele vai falar o seguinte, em verdade te digo, que ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Se alguém não nascer da água e do Espírito, não pode entrar no reino de Deus. Tá? Em verdade digo que ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo e se não nascer da água e do Espírito. O que é nascido, por exemplo, da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. Tá? Então, evidentemente, como nós estamos vendo aqui, a regeneração ela vai se tornar um evento sobrenatural.
e se tornando um evento sobrenatural, é o Espírito Santo o agente que vai produzir a regeneração, tá? Então, a carne, né? Ou seja, esse esforço humano, não é capaz de realizar a transformação, ou essa transformação da regeneração. Ela também não pode ser compreendida pelo intelecto humano. Então não podemos compreender a carne pelo intelecto humano, tá? Jesus de fato comparou essa obra do Espírito ao soprar do vento. Porque ele vai dizer assim, ó, vento sopra aonde quer e ouves o seu som, mas não sabes de onde ele vem, né? Nem para onde ele vai. Assim é todo o que é nascido do Espírito. Uma outra questão também importante dentro desta obra do Espírito Santo é que a obra do Espírito Santo não é concebida quando alguém se torna um crente. Ao contrário, ela está apenas começando a sua atuação e intervenção na vida daquele que está se tornando um crente. Então ela vai realizar uma série de outras funções que serão funções estabelecidas no progresso da vida cristã. Vamos ver aqui que uma das funções do Espírito, por exemplo, é a capacitação. Jesus provavelmente deixou seus discípulos espantados quando ele disse, em verdade vos digo, que aquele que crê em mim fará as obras que eu faço e os fará maiores, pois estou indo para o Pai. Isso ele falou em João 14, versículo 12. Tá? Então essas obras maiores aparentemente dependiam tanto da sua partida, primeiramente, tá? Quanto da vinda do Espírito Santo, pois os dois eventos estariam intimamente relacionados. E estariam intimamente relacionados e, de fato, até os discípulos ficaram, evidentemente, de uma forma até entristecidos com a ideia da partida de Jesus, porque Jesus vai dizer, todavia digo-vos a verdade, é para o vosso benefício que eu estou indo. Se eu não for, o Consolador não virá. Mas se eu for, eu o enviarei. João 16, versículo 7. E aí nós vamos vendo que essa ação e intervenção do Espírito Santo é justamente para conceder uma capacidade, um poder, um revestimento de uma autoridade e de uma condição para que possa cumprir, desenvolver, atuar na vida cristã, fazendo obras, desenvolvendo obras, ações e operações de acordo com a mesma proporção que Jesus operou, como ele mesmo, Jesus, declarou. Claro que aí tem o elemento propulsor fé, tem o elemento propulsor ousadia, tem o elemento propulsor convicção, o elemento propulsor intimidade, submissão e também entrega, tá? E aí o outro elemento da promessa de Jesus era justamente que o Espírito Santo habitaria e iluminaria os crentes. Não, seria uma habitação e uma iluminação espiritual. Tá? Então ele vai dizer, Jesus, eu rogarei ao Pai e ele vos dará outro Consolador, para que fique para sempre convosco, o Espírito da verdade, a qual o mundo não pode receber, porque não o vê nem o conhece. Mas vós o conheceis, pois ele habita convosco e estará em vós. Então Jesus havia sido líder, havia sido mestre, mas a sua influência foi a da palavra externa e do exemplo. O Espírito, porém, é aquele que é capaz de influenciar
as pessoas mais intensamente, porque ao habitar em seu interior, a fazer morada, habitação no interior da vida do crente, ele pode atingir o cerne dos pensamentos, das emoções e delas levá-la a toda a verdade, assim como Jesus também prometeu. Até mesmo o nome usado para o Espírito nesse contexto sugere esse papel, como está, por exemplo, prometido por Jesus e declarado por Jesus no Evangelho de João, capítulo 16, versículos 13 a 14, quando ele diz: quando, porém, vier o Espírito da verdade, ele vos conduzirá a toda a verdade. Ele não falará de si mesmo, mas dirá o que tiver ouvido e vos anunciará as coisas que hão de vir, e ele me glorificará, pois receberá do que é meu e anunciará a vós. Então, é o Espírito que tem essa função de mestre. É o Espírito que vai agora atuar como mestre e no seu interior, na sua forma de ver, pensar, sentir e participar, porque está dentro de ti e operando em ti. Então é uma operação introspectiva, interna, que vai refletir e apontar no seu exterior. É um ensino que ele é um elemento propulsor da sua vivência e atuação e existência espiritual. Então é o Espírito que vai operar todo o processo salvífico e que vai te conduzir ao fator final ou à etapa final desse processo, a santificação. Porque é o Espírito também que vai ser o que vai te santificar, o santificador, o que vai operar a santificação na vida do crente. Então, por santificação, claro, nós entendemos que é aquela separação total, hagios, separado. Então, uma separação total que o Espírito vai conceder através da atuação do convencer, do extrair, do retirar do teu pensamento, do teu intelecto, tudo que está te afastando da intimidade, da comunhão e da total união com Cristo. Para que então se torne santo como ele é santo. Então essa é toda uma obra do Espírito, uma intervenção do Espírito e um agir do Espírito na vida interior do cristão que reflete no seu exterior. Era isso que nós tínhamos para hoje, nessa pequena reflexão sobre a obra do Espírito aqui, nesse momento, no Transitar Teológico.